Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Assim como o sol é vida de toda a natureza, assim o querer divino é vida da alma. Volume 19, 10 de maio de 1926. Minha pobre mente nadava no mar imenso do eterno querer. E meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma. No momento em que surgiu o sol. Que encanto ver que a terra, as plantas, as flores, o mar sofriam uma transformação. Todos se tiravam de um peso que os oprimia. Todos surgiam a nova vida que lhes dava a luz e adquiriam a sua beleza, e o desenvolvimento que lhes dava a luz e o calor para os fazer crescer. A luz, ao surgir, parecia que lhes dava a mão, ao investi-los, para dar a fecundidade às plantas, o colorido às flores, para fazer fugir as sombras das trevas sobre o mar, e lhes dava com sua luz seu matiz de prata. Mas quem pode dizer todos os efeitos que a luz solar produzia ao investir toda a terra, cobrindo tudo com sua vestidura de luz? Se eu quisesse descrever tudo, seria muito longo. Agora, enquanto eu via isso, meu amado Jesus me disse: minha filha, como é belo nascer do sol! Como muda toda a natureza! Em vesti-la com sua mesma luz, dá a cada uma das coisas os efeitos para fazê-las produzir o bem que contém. Mas para fazer isso, a luz deve investir, tocar, plasmar, penetrar tão fundo para lhes dar os goles da luz, para infundir a vida do bem que devem produzir. Assim, se as plantas, as flores, o mar não se fazem investir pela luz, a luz estaria para eles como morta, e eles ficariam sob a opressão das trevas, as quais lhes serviriam de tumba para enterrá-las. A virtude das trevas é de dar morte, a virtude da luz é de dar vida. Assim que se não fosse pela luz do sol, da qual todos dependem, e pela qual tem vida todas as coisas criadas, nada haveria de bem sobre a terra. Mas bem seria espantosa e horrível ao ver-se. Por isso a vida da terra está ligada à luz. Eu acho que eu já li esse trecho, mas Jesus quer ler de novo, vamos ler de novo. Porque é bem interessante, maravilhoso. Agora, minha filha, o sol é símbolo da minha vontade. E tu viste como é belo e encantador o seu surgir sobre a terra. Quantos efeitos produz!
Quanta variedade de matizes, quantas belezas, quantas transformações sabe fazer a luz. E como esse sol foi posto pelo seu Criador para dar vida, crescimento e beleza a toda a natureza. Agora, se isto faz o sol para cumprir seu ofício que lhe deu Deus, muito mais o sol de minha vontade que foi dado ao homem para infundir-lhe a vida de seu Criador. Oh, como é mais encantador e belo nascer do sol da minha vontade sobre a criatura. Ao pôr a sua luz sobre ela, transforma-a, dá-lhes as variadas tintas de beleza do seu Criador. Com investi-la e plasmá-la, adentra-se nela e dá-lhe os goles da vida divina, a fim de que cresça e produza os efeitos dos bens que contém a vida do seu Criador. Agora, o que seria da terra sem o sol? Mais feia e espantosa seria a alma sem minha vontade. Sem ela, ó, como desce de sua origem, como o jugo das paixões e dos vícios, mais que trevas a fazem morrer e preparam-lhe a tumba onde enterrá-la. Mas você viu que a luz do sol tanto bem pode fazer por quanto se deixam tocar e investir por sua luz as plantas, as flores e todo o resto. E precisam estar com as bocas abertas para receber os goles de vida que o sol lhes dá. Assim é a minha vontade. Tanto bem pode fazer, tanto de beleza e de vida divina pode infundir, porquanto a alma se faz tocar, investir, plasmar pelas mãos de luz da minha vontade. Se a alma se dá em poder desta luz, abandonando-se toda nela, meu supremo querer cumprirá o maior dos prodígios na criação, isto é, a vida divina na criatura. Oh, se o sol pudesse formar, com o reflexo de sua luz, outros tantos sóis sobre cada uma das plantas, nos mares, sobre os montes, nos vales, que encanto mais belo, que beleza mais deslumbrante. Quantos prodígios demais não haveria na ordem da natureza? No entanto, o que não faz o sol, faz minha vontade na alma que vive nela, e que está como pequena flor, com a boca aberta para receber os goles de luz que meu querer lhe dá, para formar nela a vida do sol divino. Portanto, fica atenta. Toma a cada instante estes goles de luz de meu querer, a fim de que cumpra em ti o maior dos prodígios, que a minha vontade tenha a sua vida divina na criatura. Depois disso, estava a dizer ao meu sumo e único bem: meu amor, uno a minha inteligência à tua, a fim de que os meus pensamentos tenham vida nos teus, e difundindo-se em teu querer corram sobre cada pensamento de criatura, e elevando-nos juntos diante de nosso Pai Celestial, levaremos-lhe as homenagens, a sujeição, o amor de cada um dos pensamentos de criatura, e imploraremos que todas as inteligências criadas se reordenem e harmonizem com o seu Criador. E assim, com os olhares de Jesus, com as palavras, com as obras, com os seus passos e até com o seu bater, eu me sentia toda transformada em Jesus, de modo que eu me encontrava como em ato, para tudo o que meu Jesus tinha feito e fazia, para reintegrar a glória do Pai, e para o bem que tinha conseguido para as criaturas. Seu agir e o meu era um só, o amor, uma a vontade. E meu doce Jesus adicionou: minha filha, como é bela a oração, o amor, o obrar da criatura em minha vontade. São atos cheios de toda a plenitude divina. É tanta a plenitude que abraçam tudo e todos e até ao mesmo Deus. Olha, eternamente se verão teus pensamentos nos meus.
teus olhos nos meus, tuas palavras nas minhas, tuas obras e passos nos meus, ao teu pulsar palpitar no meu, porque uma é a vontade que nos dá vida, o amor que nos move, que nos empurra e que nos vincula de modo inseparável. Eis porque o sol da minha vontade supera de modo infinito e mais surpreendente o sol que está na atmosfera. Olha a grande diferença. O sol criado por Deus, enquanto bate a terra e a investe, produz admiráveis e inumeráveis efeitos, mas não se afasta de sua fonte. Desce ao baixo, levanta-se ao alto, toca as estrelas, mas a plenitude da luz está sempre em sua esfera. De outra maneira, não poderia investir sempre da mesma maneira a tudo com sua luz. Mas, apesar de tudo isso, a luz solar não penetra nos céus para investir o trono de Deus, para penetrar no próprio Deus e fazer uma sua luz com a luz inacessível do Ente Supremo. Nem invista os anjos, nem os santos, nem a Mãe Celestial. Ao contrário, o sol da minha vontade, quando com toda a sua plenitude reina na alma, a sua luz penetra em qualquer lugar, nos corações e mentes das criaturas que vivem no subsolo da terra. Mas o que mais surpreende é que se levanta no alto, investe toda a criação e leva ao sol, às estrelas, ao céu, o beijo da luz do querer supremo. A vontade divina que reina na criação e o sol da vontade suprema que reina na alma se encontram, se beijam, se amam e se fazem felizes mutuamente. E enquanto permanece na criação, porque o sol da minha vontade não deixa nada para trás, leva tudo junto consigo, penetra nos céus e investe a todos, anjos, santos, a soberana rainha, dá o beijo a todos, dá novas alegrias, novos contentamentos, novo amor. Mas isso não é tudo, senão que com impetuosidade se derrama no seio do Eterno. A divina vontade bilocada na criatura, beija, ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo. Leva a todos e a tudo, e unindo-se juntas surge de novo para fazer seu curso. Porque estando na alma a plenitude do sol do eterno querer, este sol está à sua disposição. E conforme faz seus atos, ama, reza, repara, este sol retoma um novo curso para dar a todos a surpresa de sua luz, de seu amor, de sua vida. Assim que enquanto este sol do eterno querer surge, faz seu curso para fazer seu ocaso no seio da divindade. Outro mais surge para fazer seu caminho envolvendo tudo, até a pátria celestial, para fazer nela seu ocaso de ouro no seio da majestade suprema. Assim que as bilocações da minha vontade são inumeráveis. Este sol surge a cada ato da criatura feito neste sol do querer supremo, o que não acontece no sol que está na atmosfera, que é sempre um, não se multiplica. Oh, se o sol tivesse a virtude de fazer surgir tantos sóis, quantas vezes faz seu curso sobre a terra? Quantos sóis não se veriam acima no alto? Que encanto! Quantos bens a mais não receberia a terra? Portanto, quantos bens não faz a alma que vive de todo em meu querer? De tudo no meu querer? Dando a ocasião ao seu Deus de bilocar sua vontade, para fazê-lo repetir os prodígios que somente sabe fazer um Deus? Disse isto, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Então vamos lá, Jesus, ajuda a gente a entender o que o Senhor quer falar. Tanta coisa. Incrível esse trecho. Então ela nadava no mar imenso do eterno querer.
Jesus mostrou para ela o momento em que o sol surgia na terra. Então estava assim tudo escuro, tudo ainda escuro. Aí na hora que o sol nasce, imagina o sol nascendo. Na hora que surge o primeiro despontar do sol na terra, tá tudo escuro. E era um encanto ver a terra, as plantas, as flores no mar sofriam uma transformação. Todos se tiravam de o peso que os oprimia, da escuridão. Todos surgiam a nova vida que lhes dava a luz e adquiriam sua beleza e o desenvolvimento que lhes dava a luz e o calor, para os fazer crescer. A luz, ao surgir, parecia que lhes dava a mão ao investi-los para dar fecundidade às plantas, o colorido às flores, para fazer fugir as sombras das trevas sobre o mar e lhe dava com sua luz seu matiz de prata. Mas quem pode dizer todos os efeitos que a luz solar produzia ao investir toda a terra? Então aí a mesma coisa é com a alma. Aí ele vai falar, vai comparar o sol da criação com o sol da vontade divina quando surge na alma. A alma, aí ele falou, né? Você viu como a terra estava assim, oprimida, feia, dava espanto sem o sol. Mais espantosa e nas trevas é a alma sem a vontade divina, sem o sol do querer supremo. Então, e quando o sol surge, o sol da vontade divina surge na alma, gera essa vida, a vida que o sol que gera aqui na terra. E é mais ainda, porque o sol, ele investe toda a terra, o sol investe a terra, mas ele não transforma as flores, por exemplo, que ele toca com a luz, em outro sol. Ele só faz os efeitos lá, fornece os efeitos de vida para a flor, mas ele continua lá no alto e não, a flor não se transforma em sol. Mas a vontade divina, o sol da vontade divina é mais ainda, porque a alma se transforma em sol. Incrível. Então aí ele fala: como é belo o nascer do sol, como muda toda a natureza. Em investi-la com sua mesma luz, dá a cada uma das coisas os efeitos para fazer produzir o bem que contém. Então, o homem, nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus, viver a vida divina, produzir o bem, fazer o bem. Todo ser humano foi criado para isso. O sol, quando toca as plantas, ele dá à planta o efeito para produzir. A planta tá lá. Se ela não recebe a luz do sol, ela não produz. Não tem um efeito para produzir. O sol que dá para a planta o efeito para crescer, para dar fruto. A flor para abrir lá o botão da flor e ficar colorida. Sem o sol, ela não acontece isso. A semente nem germina se não tiver o sol. Lá tá. Na semente tem a semente possui essa capacidade, como se fosse assim, a semente possui uma capacidade de produzir outra planta, de produzir fruto. Uma semente, por exemplo, de uva. Aquela semente de uva, dentro dela, tem uma capacidade de se transformar em uma planta enorme e vai dar e que dá muito fruto. Uma sementinha de uva, ela tem essa capacidade. Mas se ela não recebe a luz do sol, se ela não é tocada pelo sol, né? E não só o sol, mas tem regar, tá lá na terra, tudo isso. Mas mesmo assim, você só colocar uma semente lá de uva na terra e molha, colocar água. Se o sol não tocar nessa semente que você plantou, essa capacidade dela
não serve para nada. Ela tem a capacidade, mas ela só é ativada, tipo assim, essa capacidade de produzir o fruto só é ativada quando o sol toca nessa semente. O sol é que faz esse processo, que dá esse efeito para ela dar fruto. É o sol. A mesma coisa com as almas, com a nossa alma. O homem foi criado com um monte de a capacidade de fazer várias coisas, de Deus em nós fazer, mas de amar, de ser um outro Deus, ser imagem e semelhança de Deus, como ele fala no livro do céu. É isso mesmo, pequeno Deus, filho de Deus, um pequeno Deus, fazer o que Deus faz. Claro, com ele, né? Ele e nós fazendo, mas é muito grande a capacidade. O que Deus colocou em nós, na nossa alma. O que produz a alma que vive na vontade divina, que tem os frutos que produz. Mas esses frutos só são gerados igualzinho a semente, só gera esses frutos a alma que se deixa tocar pelo sol do supremo querer. É a vontade divina que vai produzir esses bens, ela que vai produzir. Investir, que é o que ele falou aqui, ó. Como é belo o nascer do sol, como muda toda a natureza. E investi-la com sua mesma luz dá a cada uma das coisas os efeitos para fazê-las produzir o bem que contém. O homem contém esse bem, mas morre se não é tocado. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, mas para fazer isso, a luz deve investir, tocar, plasmar, penetrar tão fundo para lhe dar os goles da luz, para infundir a vida do bem que devem produzir. Não tem bem, o bem só é produzido se a luz do sol tocar, plasmar, penetrar tão fundo para lhe dar os goles de luz da luz, para os goles da luz, para infundir a vida do bem que devem produzir. Assim, se as plantas, as flores, o mar não se fazem vestir pela luz, a luz estaria para eles como morta, e eles ficariam sob a opressão das trevas, as quais lhes serviriam de tumba para enterrá-las. Então, assim, quanto fruto pode produzir uma semente de uva e várias sementes? Quanto fruto pode produzir? Mas se ele não é tocado, se essa semente não é tocada pela luz do sol, não produz fruto, ela está morta. Pode enterrar, está morta. A mesma coisa com a alma. Se ela não se deixa investir pela luz do sol da divina vontade, não produz fruto. A virtude das trevas é de dar morte. A virtude da luz é de dar vida. Para dar vida, a divina vontade é que dá vida ao bem. Para a alma produzir o bem. Assim que se não fosse pela luz do sol, da qual todos dependem e pela qual tem vida todas as coisas criadas, nada haveria de bem sobre a terra, tá vendo? Nada haveria de bem sobre a terra. Quem faz todo bem é a luz do sol. Se não fosse pela luz do sol, da qual todos dependem e pela qual tem vida todas as coisas criadas, nada haveria de bem sobre a terra. Mas bem seria espantosa e horrível ao ver-se. Por isso a vida da terra está ligada à luz. E a vida dos bens, todo bem está ligado à luz da vontade divina. Se não fosse pela vontade divina, não haveria nem bem sobre a terra. Ela é a fonte. Todo bem recebe vida da vontade divina. De Deus. A virtude da luz é de dar vida. Assim que se não fosse pela luz do sol,
da qual todos dependem, pela qual tem vida todas as coisas, nada haveria de bem sobre a terra. E a mesma coisa dá muito mais ao sol da vontade divina. Agora, minha filha, o sol é símbolo da minha vontade. É um símbolo da vontade dele. É um símbolo da divina vontade. Se não fosse pelo sol da vontade divina, nada haveria de bem sobre a terra. E tu vês como é belo e encantador o seu surgir sobre a terra. Quantos efeitos produz, quanta variedade de matizes, quantas belezas, quantas transformações sabe fazer a luz. E como este sol foi posto pelo seu Criador para dar vida, crescimento e beleza a toda a natureza. Agora, se isto faz o sol para cumprir seu ofício que lhe deu Deus, muito mais faz o sol de minha vontade, que foi dado ao homem para infundir-lhe a vida de seu Criador. Nossa, olha só. O sol foi dado à terra para dar vida a toda a natureza. E o sol da vontade divina foi dado ao homem para infundir a vida de Deus, a vida divina. A vida divina é a vida de Deus na criatura. É Deus vivendo na criatura. É a vida de Deus desenvolvida na criatura. E quem dá essa vida? Quem dá essa vida divina na criatura é o sol da vontade suprema, a luz da divina vontade. Oh, como é mais encantador e belo nascer do sol da minha vontade sobre a criatura. Ao pôr a sua luz sobre ela, transforma-a. Dá-lhe as variadas tintas de beleza do seu Criador. Com investi-la e plasmá-la, adentra-se nela e dá-lhe os goles da vida divina, da vida de Deus. A criatura vive a vida de Deus, a fim de que cresça e produza os efeitos dos bens que contém a vida do seu Criador. Agora, o que seria da terra sem o sol? Mais feia e espantosa seria a alma sem a minha vontade. Sem ela, ó, como desce de sua origem, como o jugo das paixões e dos vícios, mais que trevas a fazem morrer e preparam-lhe a tumba onde enterrá-la. Meu Deus. Mais feia, imagina a terra sem o sol. Não teria plantas, não teria flores, não teria... Os peixes morreriam. Os homens morreriam, porque não tem vida na terra sem o sol. Não tem vida na terra sem o sol. E é espantoso isso, pensar se o sol some, para de fazer seu ofício. Acaba a vida na terra. Mais feia e espantosa é a alma sem a vontade divina. É um depósito de vícios. Mais feia e espantosa seria a alma sem minha vontade. Sem ela, como desce de sua origem. Como o jugo das paixões e dos vícios, mais que trevas a fazem morrer. E esperam-lhe a tumba onde enterrar, e preparam-lhe a tumba onde enterrá-la. Isso aqui que ele falou, importante demais. Mas você viu que a luz do sol tanto bem pode fazer por quanto se deixam tocar e investir por sua luz as plantas, as flores e todo o resto, e precisam estar com as bocas abertas para receber os goles de vida que o sol lhes dá? A mesma coisa é a alma. Se tem uma planta que o sol não deixou de brilhar. Todo dia nasce e investe a terra, mas se tem alguma planta que não se deixa tocar pela luz do sol, apesar da luz do sol estar lá disponível para todas, ela morre, porque ela não se deixa tocar pela luz do sol. Se ela foge da luz, algumas plantas, o girassol, por exemplo,
O girassol, ele gira para ser tocado pela luz do sol. Ele gira, ele vai em busca do sol. Ele gira para onde está o sol. Ele se vira para onde está o sol. Se ele não se virar, é se ele ficasse com a boca fechada e não tivesse a disposição para receber a luz do sol e morreria. Ficaria para baixo, lá caído. Então, se a alma, apesar de ter o sol brilhando, não deixa tocar por essa luz do sol, morre, apesar da luz do sol estar disponível. E de Deus querer tanto, tanto, tanto tocar a nossa alma com as verdades dele, porque essa luz é a verdade. Essa luz é os conhecimentos da divina vontade. Essa luz está aqui na nossa frente quando a gente está lendo o livro do céu. Está aqui essa luz. Se eu não me deixo tocar, penetrar profundamente por essa luz, apesar dela existir, eu ter aqui disponível, vou morrer, mesmo tendo a luz. A mesma coisa do girassol, o sol nasceu, mas o girassol não se virou por algum motivo. Mas ele é superior ao homem, porque ele vira. Ele busca, as plantas, elas buscam o sol, elas se contorcem. Tem plantas que elas ficam contorcidas para buscar a luz do sol. Se você colocar uma planta na garagem, por exemplo, e ela vai crescer e ela vai tomar o rumo de onde o sol nasce. Ela vai buscar o sol. Porque ela vive plenamente na vontade divina e cumpre exatamente o ofício, que é produzir fruto. E Jesus falou isso da figueira, lá da casa do Pedro. Incrível o que ele falou, no trecho que foi lido na escola da divina vontade, da figueira. Ela foi plantada perto de um muro e ela ficou torta, ela se contorceu para buscar o sol, porque ela nasceu para produzir fruto. A vontade de Deus criou ela para produzir fruto e ela sacrifica para poder buscar a luz do sol, para produzir o fruto. A planta, ela se sacrifica para cumprir o propósito da criação. Ela se contorce, ela subiu, ela ficou tipo torta assim, buscando a luz do sol. E ela não tem razão, ela não pensa. É uma planta. E ela vive exatamente o propósito. Então, se a gente, ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem essas verdades, conhece essas verdades, sabe, a gente tem a consciência, tem o conhecimento de como, para o que, qual o propósito da criação. Qual o propósito Deus teve ao te criar? Para que você existe? Para que você foi criado? Qual o propósito da criação? E a gente sabe como voltar a viver. E a gente sabe de toda a história. A gente sabe de toda a história. Teve a queda. Jesus veio, nos resgatou. E a gente sabe para que Jesus nos resgatou. A gente sabe por que ele nos resgatou. Qual é o propósito? É viver na vontade divina. E a gente sabe como fazer esse caminho, como fazer isso. Tem que meditar essas verdades, tem que deixar tocar pelas essas verdades. É direito, é justo. E se a gente sabendo como voltar, qual é o propósito da criação, qual a finalidade? Qual a finalidade? E como viver essa finalidade? E mesmo assim você não vive, é se matar, é morte. Consciente. É consciente. É muito grave. É gravíssimo. A gente não deixar essa luz tocar a nossa alma. Não estar disposto com a boca aberta para receber essas verdades a cada instante, que é o que ele falou aqui nesse trecho. A cada instante.
que significa isso? A cada instante receber os goles de vida divina, ser iluminado pelo sol da vontade divina, é estar atento o tempo todo. Mesmo fazendo as nossas coisas, mesmo vivendo os atos humanos e naturais da nossa vida. Isso não atrapalha, não atrapalha. Mesmo assim, viver sempre, sempre recebendo a luz do sol. Igual a planta. Ela se sacrifica, a gente mais ainda. Você viu que a luz do sol tanto bem pode fazer por quanto se deixam tocar e investir por sua luz as plantas, as flores e todo o resto. E precisam estar com as bocas abertas para receber os goles de vida. O que é isso, Senhor? O que é isso? A gente está com a boca aberta para receber os goles de vida. A gente está disponível, disposto, interessado, querendo mesmo entender tudo. Receber essa luz do sol na nossa alma é contemplar essas verdades. Quando a gente está contemplando essas verdades, não só quando está lendo o livro do céu, assim, mas a cada instante. Atento ao que Deus está mostrando em cada situação. Porque é Ele que está fazendo o ato. É Ele que está fazendo o ato. E você vai observar o que Ele está fazendo. É a vontade dele bilocada na sua alma. E você fica atento para ver o que Ele está fazendo através de você. Assim é a minha vontade. Tanto o bem pode fazer, tanto de beleza e de vida divina pode infundir, a vida divina é infundida, infusa. Tem uma infusão. Vida divina pode infundir na sua vida humana, infundir a vida de Deus. E Ele está vivendo o ato, e Ele está fazendo. Mas é por quanto a alma se faz tocar, investir, plasmar pelas mãos de luz da minha vontade. Se a alma se dá em poder desta luz, abandonando-se toda nela, meu supremo querer cumprirá o maior dos prodígios na criação, isto é, a vida divina na criatura. Deus vivendo plenamente na criatura é o maior prodígio da criação. Se a gente deixar se tocar, se abandonar na vontade divina. E é o que Ele tá puxando a nossa orelha, é o que Ele tá falando pra gente, né? Sempre falando. É o que Ele veio falar com a gente hoje. Pra gente ter mais ainda, mais disposição, pra gente dar mais atenção. Mais atenção para essas verdades. Deixar-se tocar mais ainda nessa luz. Se abandonar mais ainda nessa vida. Deixar Ele infundir mais vida divina. Mais. Porque a medida da nossa disposição é a medida da vida divina sendo infundida. À medida que a gente se abandona mais, se sacrifica mais. É incansável, ser incansável, não parar de meditar, não parar de estudar, não deixar que nada impeça o desenvolvimento dessa vida divina na nossa alma. A vida divina desenvolve na nossa alma quando a gente é constante em ficar com a boca aberta recebendo esses goles de vida. Quanto mais goles de vida a gente recebe, mais essa vida divina é desenvolvida. E esses goles de vida é a luz, é a verdade, é o conhecimento. Se deixar tocar por essa luz. Jesus, Ele é o verbo. Ele é a comunicação. Então, como que é esse toque, então, de Deus na nossa alma? É receber a comunicação do verbo. É receber a comunicação do verbo. Jesus é o verbo. A comunicação. O conhecimento. Ele que vem fundir, tocar na nossa inteligência e colocar e a gente contemplar, receber essa verdade. Ele é a verdade. Ele fala, eu sou a verdade.
Quanto mais a gente se deixa tocar por essa verdade, Deus, Ele é a verdade. Então, deixar ficar com a boca aberta para receber as verdades. Jesus é a verdade. Ficar com a boca aberta, deixar-se tocar por essa luz, é receber as verdades a cada instante. Na nossa inteligência, na nossa alma. Como que chega na nossa alma? O que tem na nossa alma? Inteligência, memória e vontade. Então chega na nossa inteligência e é guardado na nossa memória as verdades, a verdade. Então não adianta a gente pensar que é de outro jeito. Que a gente às vezes pode pensar assim, quando a gente está meditando, Deus mostra, ele fala com o mundo. Ele não está falando só com uma pessoa que vai ouvir esse vídeo. Ele está falando com as almas. Então tem almas que pode ficar resistente, mas eu não acho que é assim que desenvolve a vida divina, que é estudando. Eu não consigo entender que esses toques na nossa alma, que essa luz tocar a nossa alma, ficar com a boca aberta para receber os goles de vida, é estudar, é contemplar essas verdades. Eu não acho que é isso, eu acho que é outro jeito. Eu não preciso fazer isso, estudar esse livro. Não tem como fugir, porque ele falou. É a verdade. Ele é a verdade. E a terra aqui, ele falou que o sol toca a terra, né? O sol toca a terra e dá vida para a terra, tudo que tem na terra. Aí a comparação, ele falou, o símbolo do sol é minha vontade. Então a gente pensa que o sol é a vontade divina. E o sol vai dar vida para a terra. Quem é a terra? A nossa alma. Como que Deus toca a nossa alma? O que que tem na nossa alma? Que é o que ele está falando. O que que tem na nossa alma? Quais são os potências da nossa alma? Inteligência, memória e vontade. Então, não tem como Deus tocar a nossa alma sem passar pela nossa inteligência, memória e vontade. E passar pela nossa inteligência é pensamentos, conhecimento. É o conhecimento. Então é isso, não tem. É isso. Ficar com a boca aberta para receber os goles de vida é receber essa verdade, é contemplar essa verdade todos os dias e amar, e ser por amor, não é por uma obrigação. A gente não está numa escola para receber um diploma. A gente não está numa escola para receber um diploma e eu tenho a obrigação de estudar, senão eu não vou passar na prova e não vou receber meu diploma. Não é isso. A gente está conhecendo a Deus. A gente está deixando Deus tocar a nossa alma, a nossa inteligência e guardar tudo na nossa memória. Isso é o céu, é conhecer Deus. Já é o céu na terra. E se a gente não valoriza isso, é por falta de amor, é por falta de conhecimento. E se é por falta de conhecimento, é por não estar com a boca aberta para receber esses goles de vida. Porque quanto mais eu estou com a boca aberta, que é quanto mais eu estou disposta a entender essas verdades, mais a minha vontade vai querer receber essas verdades. É na alma que acontece o processo. Inteligência, memória e vontade. A minha vontade contempla isso e quer mais e mais e mais e mais e receber mais goles de vida. Quanto mais goles de vida você recebe, mais goles de vida você quer receber, que é a semente lá da uva. Não adianta o sol se eu colocar uma sementinha de uva, vamos pensar num feijão. Se eu colocar um feijãozinho num potinho lá, se eu colocar ele no sol a cada 3 dias, ele não vai desenvolver. Se eu plantar um feijão, colocar lá no potinho, uma semente de feijão e regar, mas só a cada 3 dias eu coloco ele no sol, ele não vai dar fruto. Tem que ser todo dia. Tem que ser constante. É constância.
É constantemente a nossa alma está... E a nossa alma, o feijão, às vezes você colocar ele muito no sol, ele vai secar, pode ser que não dê fruto. Tem algumas plantas, tem, tipo assim, mas a alma não, a alma é constante. A alma não se queima e morre se ficar constantemente nessa luz do sol. Não, é o contrário. A alma, ela se torna sol. Quanto mais goles de sol e de vida e de luz ela recebe, mais esse sol, mais sol produz, mais a vida divina se desenvolve. Então não adianta a gente, tipo assim, a cada... Uma vez por semana eu vou ficar... Uma vez por semana eu vou me dedicar para estudar. Ou ali um pouquinho só. E não ser constante. E não ser constante. Tem que ser... E mesmo assim, não é só ler o livro do céu, não é só o momento que você está lendo o livro do céu, que Deus está tocando a sua alma, a sua inteligência. Não, tem que ser o tempo todo. É a vida interior, é no meio da sua rotina, da sua vida natural. O tempo todo você está com Deus olhando para Ele, prestando atenção nele. É um olho nele e outro no trabalho. E o olho do trabalho é só, tipo assim, meio de lado, sabe? Porque você fica mais atenta nele, em Deus, e receber dele a luz o tempo todo. Não tem pausa, porque se tiver pausa, não vai ter esse desenvolvimento. Aqui no nosso grupo de estudo, Deus, ele brilha muito, o sol brilha o tempo todo. Então, ele quer esses filhos da divina vontade. Ele quer tudo, ele tá dando tudo, e ele quer tudo. Então, tem que ser constante, que é o que Jesus tá falando pra gente, pedindo, falando, né? Chamando a nossa atenção pra gente dar mais, ser mais constante, mais e mais e mais. Tem como fazer? Tem como sim. Se ele tá falando, tem como. É justíssimo ele falar. Porque a gente pode sempre dar mais. Pode. Ah, não, mas é não sei o que, não sei o que. Não tem nada, não tem desculpa, porque é ele que faz. É ele que faz, então a força é dele. A força é dele. Você tem só que você tem que querer. É isso, você tem que querer. Assim é a minha vontade, tanto bem pode fazer, tanto de beleza e de vida pode infundir, porquanto a alma se faz tocar, investir, plasmar pelas mãos da luz da minha vontade. Se a alma se dá em poder desta luz, o que é se dar em poder desta luz? A alma, aí é o que ele estava falando, o que tem na alma? Inteligência. Se a alma se dá em poder desta luz, deixa tocar, é isso, é o conhecimento. Se a alma se dá em poder desta luz da vontade divina, abandonando-se toda nela, meu supremo querer cumprirá o maior dos prodígios na criação, isto é, a vida divina na criatura. Oh, se o sol pudesse formar com o reflexo de sua luz outros tantos sóis sobre cada uma das plantas, nos mares, sobre os montes, nos vales, que encanto mais belo, que beleza mais deslumbrante, quantos prodígios demais não haveria na ordem da natureza? O sol, ele toca as flores, os montes, e não forma outro sol lá, ele reflete lá numa montanha. Mas a gente não vê outro sol formado lá na montanha, que também vai iluminar a terra. Quantos bens não produziria isso? E a luz do sol produz um bem, produz a vida na terra. Então, se o sol tocasse uma montanha e nessa montanha ficasse impressa a imagem do sol e essa imagem também refletisse a luz do sol, também fosse fonte de luz, que bem seria? Aí ele falou, no entanto, o que não faz o sol não faz isso, ele só toca lá a montanha, as flores, mas não fica refletida a imagem. Mas o que não faz o sol da criação, faz minha vontade na alma que vive nela.
e que está como pequena flor, com a boca aberta para receber os goles de luz que meu querer lhe dá, para formar nela a vida do sol divino. É formado outro sol na nossa alma. Essas verdades, elas ficam impressas na nossa alma, na nossa inteligência. Esse conhecimento fica impresso, é formado na nossa alma. Portanto, olha só, gente, portanto, fica atenta, é o que ele pede pra gente. Hoje ele pediu. Ele sempre tá pedindo pra gente ficar mais atento ainda. Ficai atentos. Toma a cada instante este gole de luz, meu querer. Não é só, ele não tá falando, toma a cada dia, toma diariamente. É toma a cada instante. Toma a cada instante estes goles de luz do meu querer, pra gente não deixar escapar nada. Para cada instante tomar esses goles de luz da vontade divina, a fim de que cumpra em ti o maior dos prodígios, que a minha vontade tenha a sua vida divina na criatura. Que o sol se biloque, o sol, ele não se multiplica. O sol da criação não se multiplica, mas o sol da vontade divina multiplica e vive na criatura. A criatura vive uma vida divina. É formado um sol na alma, a fim de que cumpra. Portanto, fica atenta, toma a cada instante estes goles de luz do meu querer, a fim de que cumpra em ti o maior dos prodígios, que a minha vontade tenha a sua vida divina na criatura. Fiat, fiat, fiat. Amém. Amém. Depois disso, estava a dizer ao meu sumo e único bem, meu amor, uno a minha inteligência à tua, a fim de que os meus pensamentos tenham vida nos teus. Tá vendo? Nosso pensamento tem que ter vida no pensamento de Jesus. Por isso que a gente conhece a vida dele, por isso que a gente contempla a vida dele, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente. A gente contempla ele. Para o nosso pensamento ter vida no pensamento dele, mas para isso a gente tem que conhecer o que ele pensa, como ele pensa, os atributos dele, para viver isso. E difundindo-se em teu querer, corram sobre cada pensamento de criatura. E elevando-nos juntos diante de nosso Pai Celestial, levaremos-lhes as homenagens, a sujeição, o amor de cada um dos pensamentos de criatura, e imploraremos que todas as inteligências criadas se reordenem e harmonizem com seu Criador. Tá vendo que falou aqui de inteligência? Como que a nossa inteligência vai harmonizar com a inteligência do Criador? Como que isso vai acontecer? Se a gente não conhece o que o Criador falar, o que ele comunicar, é comunicado para a nossa inteligência. Olha o que ela falou aqui, ó. Eu quero unir a minha inteligência à tua. Como que eu vou unir a minha inteligência com a inteligência de Deus? Como? Só se ele bilocar a inteligência dele na minha. Mas isso é através do conhecimento. Ele fala, é o que ele fala. É o que ele fala. Porque eu vou unir a minha inteligência à de Jesus, à de Deus. É pelo que ele fala, pelo conhecer ele. A fim de que os meus pensamentos tenham vida nos teus, eu tenho que conhecer os pensamentos de Deus. E aqui ele está revelando os pensamentos dele. Aqui nesse livro, ele está revelando nessas palavras os pensamentos dele. Então, não é só um modo de falar e falar, eu quero, Senhor, unir a minha inteligência à tua. Só como uma oração, assim, só vocal, assim. Só uma forma de falar. Não, é real. Unir a minha inteligência a dele, conhecendo o que ele pensa, estudando o que ele pensa, conversando com ele.
entendendo o que ele pensa, conhecendo o que ele pensa, e tá tudo aqui revelado. Por isso que não é assim, a gente fala isso tudo, mas é uma vida, um relacionamento de amor, de conhecer o seu Criador e harmonizar a sua inteligência com a dele. E difundidos sem ter querer corram sobre cada pensamento de criatura, e elevando-nos juntos diante de nosso Pai, levaremos-lhes as homenagens, a sujeição, o amor de cada um dos pensamentos de criatura, e imploraremos que todas as inteligências criadas se ordenem e harmonizem com seu Criador. E assim, com os olhares de Jesus, com as palavras, com as obras, com os seus passos e até com o seu bater. Unir os nossos olhares, as palavras, as obras de Jesus, os passos, de forma real, assim, real, conhecendo como ele vê o mundo, como ele vê as almas, como ele vê tudo, para ver com os olhos dele, a pensar com o pensamento dele, falar a palavra dele, então tem que receber tudo isso. Eu me sentia toda transformada em Jesus, de modo que eu me encontrava como em ato, para tudo o que o meu Jesus tinha feito e fazia para reintegrar a glória do Pai, e para o bem que tinha conseguido para as criaturas. Seu agir e o meu era um só, o amor, uma a vontade, e meu doce Jesus adicionou. Minha filha, como é bela a oração, o amor, o obrar da criatura em minha vontade. São atos cheios de toda a plenitude divina. É tanta a plenitude que abraçam tudo e todos e até ao mesmo Deus. Como é bela a oração, o amor, o obrar da criatura em minha vontade. Essa oração que ela fez é a vontade divina nela. Essa oração que ela fez é a vontade divina bilocada nela que faz ela rezar dessa forma. Quero unir a minha inteligência à do meu Criador e que todas as inteligências se harmonizem com a inteligência do Criador. Todas as inteligências criadas, essa oração que é universal e que pensa em tudo, e é realmente alcança todas as almas, passado, presente, futuro, é a vontade divina bilocada na criatura. Como é bela a oração, o amor, o obrar da criatura em minha vontade. São atos cheios de toda a plenitude divina. Por que são atos cheios de toda a plenitude divina? Porque é a vontade divina bilocada na criatura, agindo na criatura. Igual o sol. Se ele tivesse esse poder de se bilocar e se multiplicar nas plantas, por exemplo, nas plantas, ela teria, no ato que ela ia fazer, ela ia doar a luz também, ela ia ser cheia da plenitude do sol. Ela ia ser cheia da plenitude do sol, a planta. Ela ia receber aquilo que o sol é, e ia ter a plenitude, o ato dela ia ser cheio da plenitude divina, um ato cheio da plenitude do sol. Mas o sol não faz isso, mas Deus faz. E coloca na alma, que vive na vontade dele, tudo o que ele é. Ele mesmo. É ele mesmo na alma, agindo, bilocado na alma. Então, os atos dessa alma são cheios da plenitude divina, porque é ele que está agindo. É tanta a plenitude que abraçam tudo e todos e até ao mesmo Deus, que é ele mesmo que está fazendo. Na criatura, alcança todas as almas, porque é Deus que está fazendo. Olha, eternamente se verão teus pensamentos nos meus, teus olhos nos meus, tuas palavras nas minhas, tuas obras e passos nos meus, ao teu pulsar palpitar no meu, porque uma é a vontade que nos dá vida,
o amor que nos move, que nos empurra e que nos vincula de modo inseparável. Eis porque o sol da minha vontade supera de modo infinito e mais surpreendente o sol que está na atmosfera. Olha a grande diferença. O sol criado por Deus, enquanto bate a terra e a investe, produz admiráveis e inumeráveis efeitos, mas não se afasta de sua fonte. Desce ao baixo, levanta-se ao alto, toca as estrelas, mas a plenitude da luz está sempre em sua esfera. De outra maneira, não poderia investir sempre da mesma maneira a tudo com sua luz. Mas apesar de tudo isso, a luz solar não penetra nos céus para investir o trono de Deus, para penetrar no próprio Deus e fazer uma sua luz com a luz inacessível do Ente Supremo. Nem vista os anjos, nem os santos, nem a Mãe Celestial. Ao contrário, o sol da minha vontade, quando com toda a sua plenitude reina na alma, a sua luz penetra em qualquer lugar, nos corações e mentes das criaturas que vivem no subsolo da terra. O orvalho benéfico que alcança as almas. O ato que Deus está fazendo de pensar na nossa mente, de contemplar essas verdades. A gente está contemplando essas verdades. É um ato. E a alma viver na divina vontade, contemplando essas verdades, é Deus que está vivendo nela. E isso alcança todas as almas. Alcança as almas do purgatório. O pensamento que está passando na sua mente, a luz que você está recebendo na sua mente, você está entendendo? Alcança as almas do purgatório. Alcança os santos do céu. Alcança os anjos. Eles recebem essa luz, esse entendimento, esse conhecimento de Deus. Ao contrário, o sol da minha vontade, quando com toda a sua plenitude reina na alma, a sua luz penetra em qualquer lugar, nos corações e mentes das criaturas que vivem no subsolo da terra, mas o que mais surpreende é que se levanta no alto, investe toda a criação e leva ao sol, às estrelas, ao céu, o beijo da luz do querer supremo. A vontade divina que reina na criação e o sol da vontade suprema que reina na alma se encontram, se beijam, se amam e se fazem felizes mutuamente. E enquanto permanece na criação, porque o sol da minha vontade não deixa nada para trás, leva tudo junto consigo, penetra nos céus, investe a todos, anjos, santos, a soberana rainha, dá o beijo a todos, dá novas alegrias, novos contentamentos, novo amor. Mas isto não é tudo, senão que com impetuosidade se derrama no seio do Eterno. Os atos feitos na vontade divina alcançam toda a criação, todas as criaturas. Todas as criaturas recebem os efeitos benéficos desse sol, desse plenitude desse sol que está, do sol do Eterno querer na criatura. Investe toda a criação e todas as almas, e até o próprio Deus. A divina vontade bilocada na criatura, tá vendo? A divina vontade bilocada na criatura. Ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a mesma vontade. E uma mesma adoração, o mesmo amor, um pelo outro. Aí a divina vontade bilocada na criatura ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo. Nossa, isso aqui é incrível. A divina vontade bilocada na criatura beija, ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo. Nossa, Senhor, é complicado isso. Me explica, Senhor. A divina vontade
A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles... porque aí entrou na Santíssima Trindade. No mistério da Santíssima Trindade. É uma pessoa, mas em três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm uma mesma vontade. Um adora a vontade do outro. Ama o outro. Eles se amam com o mesmo amor. Eles se adoram. E aí a divina vontade bilocada na criatura beija, ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo. É o próprio Deus, é Deus e Deus. É Deus em você amando a Deus. Então ele está recebendo, por isso que ele é tocado, porque é ele mesmo em você. Ama a Deus, a vontade de Deus em você, bilocada, amando a Deus, a vontade reinante em Deus mesmo. Adora a vontade reinante em Deus mesmo. Olha que lindo, gente. A vontade divina bilocada na criatura. Ama, adora a vontade. Nossa, que lindo. Que lindo. Meu Deus, que incrível. Nossa, que incrível. A divina vontade bilocada em você. Adora a vontade divina reinante em Deus mesmo. A vontade divina, o plano de Deus, tudo que Deus pensa, tudo que Deus é, tudo que Deus faz. A gente ama tudo. E esse a gente amar tudo que Deus faz, não viver em oposição a Deus e amar tudo que Ele faz, quem está amando tudo que Deus é e tudo que Deus faz, é a vontade dele bilocada na nossa alma, que ama e adora a vontade de Deus reinante nele mesmo, que ama a vontade dele. Olha que lindo. Quem ama a vontade. Então é muito incrível, porque não é uma vontade humana amando a vontade divina reinante em Deus. Não é uma vontade humana amando Deus, amando a vontade de Deus. É uma vontade divina. Gente, que lindo! Ele recebe a adoração, não de uma vontade humana que adora a vontade dele. Ele recebe a adoração da vontade dele mesmo. É muito diferente. A adoração que ele recebe é de uma vontade divina. Ele recebe a adoração de uma vontade divina. Ele é adorado, a vontade dele é adorada por uma vontade divina. Uma vontade divina sendo adorada por uma vontade divina bilocada na criatura. Que lindo! É muito diferente. Elas se entendem. Elas se entendem. A vontade humana não entende Deus, não admira Deus. A vontade humana não conhece Deus, não admira Deus, não adora as disposições dele. A vontade humana é inimiga de Deus. Ela só faz a vontade de Deus. Ela faz. A vontade humana, ela não ama verdadeiramente a vontade de Deus. Ela vive em guerra com a vontade de Deus. Ela é inimiga da vontade de Deus. Então, adorar a Deus em espírito e verdade é a vontade divina bilocada na nossa alma. A vontade humana é inimiga de Deus. Ela só faz, mas é fazendo com aquele peso. Por isso que Jesus está falando, se a gente viver vendo o que Ele está pedindo da gente como um peso, é a nossa vontade humana ainda reinando. Se a gente faz as coisas para Deus, o que Ele está pedindo, e ainda sente um peso, é porque é a vontade humana falando ainda, gritando, porque ela é inimiga da vontade de Deus, ela não adora a vontade de Deus. Verdadeiramente, e ela está em oposição. Então você faz, mas sente aquele peso, sente o que. Por isso que Jesus falou, a pessoa sente
um peso, sente que ele é um peso. Isso não é a vontade divina em nós. Quando a gente sente que a vontade de Deus é um peso para a gente. Quem sente isso é a vontade humana. A vontade humana, ela não ama e não adora. Ela é inimiga. Nossa, gente, isso é incrível. Meu Deus, obrigado por essa luz. A vontade divina, que adora a vontade divina, verdadeiramente. A vontade humana, ela sente um peso, ela até faz. Então, se a gente pode viver lendo o livro do céu, estudando, mas está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo. Porque quando é o que ele falou, é quando o sol está plenamente brilhando na alma, vai acontecer isso aqui. A vontade divina vai estar bilocada em você. E ela bilocada em você vai sentir um peso por ela mesma. Ela ama, ela se ama. Ela se ama. Na Trindade é a mesma coisa. Se a vontade divina está bilocada em você em cada instante, a cada instante, é a vontade divina bilocada na sua alma, não vai ter peso nenhum para fazer as coisas. Vai ter um amor infinito, um sacrifício infinito, uma vontade infinita de fazer as coisas e de doar mais e mais e mais sem ter que Deus pedir para a gente fazer. Pode acontecer, pode a gente estar vivendo a intervalos, ora na vontade humana, ora na vontade divina de modo inconstante, vivendo ainda com o dom da vontade divina como um empréstimo. Como um empréstimo. Então, gente, não tem como, não, tem que entender, a gente tem que entender e viver essa verdade, é o que está aqui. A divina vontade bilocada na criatura beija, ama e adora a vontade reinante em Deus. E é a vontade dele que quer que a gente divulgue o livro do céu. E se é a vontade dele bilocada na minha alma, eu vou fazer isso e vou fazer. E vou fazer. E não vou sentir um peso. Não vou sentir como obrigação que eu vou lá e faço e faço por uma coisa humana, ainda tem humano ainda ali. Se é a vontade divina bilocada na minha alma, constante em cada ato, é por isso que ele falou aqui, a cada instante. Não ser a intervalos, ser a cada instante. E aí a gente vai fazer. E vai ter força para fazer. E vai fazer mesmo com os nossos, na nossa correria, com a vida que a gente tem, não atrapalha nada, não atrapalha. Incrível. Leva a todos e a tudo e unindo. Então, a divina vontade bilocada na criatura beija, ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo. Leva a todos e a tudo e unindo-se juntas, surge de novo para fazer seu curso. Porque estando na alma a plenitude do sol, tá vendo? Plenitude do sol, do eterno querer. Este sol está à sua disposição, está à nossa disposição. Se o sol está na plenitude, se na alma está a plenitude do sol, do eterno querer. É isso que Jesus quer. O desenvolvimento da vida divina para acontecer, para a gente viver nessa plenitude, a plenitude do sol. Se está essa plenitude do sol na alma, este sol está à sua disposição. E conforme faz seus atos, ama, reza, repara, este sol retoma um novo curso para dar a todos a surpresa de sua luz, de seu amor, de sua vida, assim que enquanto este sol do eterno querer surge, faz seu curso para fazer seu ocaso no seio da divindade. Outro mais surge, então não para, um sol atrás do outro, atos, sempre com a vontade divina bilocada e mais atos, e não para, Deus não para. Ele não para, o sol não para de brilhar. Então, se o sol está nessa plenitude brilhando, não para, a gente não para. Não para. Outro mais surge para fazer seu caminho envolvendo tudo, até a pátria celestial, para fazer nela seu ocaso de ouro no seio da majestade suprema. Assim que as bilocações da minha vontade são inumeráveis, tá vendo?
As bilocações da vontade divina na nossa alma são inumeráveis. É a cada instante, é a cada respiração. Se a gente está com a boca aberta para receber os goles de vida que ele falou. Este sol surge a cada ato da criatura, feito neste sol do querer supremo, o que não acontece no sol que está na atmosfera, que é sempre um, não se multiplica. Mas o sol da vontade suprema se multiplica. Ó, se o sol tivesse a virtude de fazer surgir tantos sóis, quantas vezes faz seu curso sobre a terra, quantos sóis não se veriam acima no alto? Que encanto, quantos bens a mais não receberia a terra? Portanto, quantos bens não faz a alma que vive de tudo no meu querer, dando a ocasião ao seu Deus de blocar a sua vontade, para fazê-lo repetir os prodígios que somente sabe fazer um Deus? Nossa, meu Deus, então, ele faz prodígios. Quando, aqui ó, a alma que dá a ocasião a Deus para bilocar na nossa vontade, é a gente. É a alma que tem que estar disposta. Ele biloca, mas você tá disposta a ele bilocar em cada ato, em cada respiração sua. E sempre tá livre para ele fazer o que ele quer, para repetir os prodígios que somente um Deus sabe fazer. Quantos bens não faz a alma que vive de tudo? De tudo, gente, é tudo. Então é isso que ele quer, tudo. É isso que ele tá falando pra gente. Ele quer tudo. Ele quer que a gente viva de tudo no querer divino, dando a ocasião ao seu Deus de bilocar a sua vontade. Ele quer que a gente dê a ocasião para ele bilocar na nossa vontade a cada respiração nossa, a cada bater do nosso coração, a cada pensamento. Então, para acontecer isso, a gente tem que estar disposto. Isso ele não faz, ele não violenta a nossa vontade. É a alma que dá a ocasião para ele bilocar na vontade dela e fazer esses prodígios, repetir os prodígios que somente sabe fazer um Deus. Meu Deus, que lindo. O livro do céu é incrível, porque eu acho que eu meditei esse trecho no outro vídeo, mas olha quanta luz tem, quanta luz tem. Toda vez que a gente lê, tem mais luz, mais luz, mais luz, o sol não para de brilhar nessas verdades. Nossa, incrível. Incrível, incrível. Disse isso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que lindo, incrível. Obrigado, Senhor. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat, Jesus. Eu confio em vós. Amém. Fiat, Fiat, Fiat.